Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Romanos 12, primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repita comigo: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pode se assentar, por favor. Queridos, eu quero trazer uma mensagem com o tema: os 3 elementos do culto. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos em um culto. O que é que define a palavra culto? Culto é definido, ou definida essa palavra, da seguinte maneira: tudo que se presta em adoração, em reverência a uma divindade, se chama culto. Existe o culto afro, que é um culto que predomina através das religiões africanas. As pessoas que fazem parte da macumba, do candomblé, da magia negra, elas fazem os seus cultos àqueles que para elas merecem ser cultuados. As pessoas católicas, elas prestam o seu culto da forma que aprenderam, através da missa, através do trabalho da renovação carismática. As religiões prestam o seu culto a Deus. E os cristãos não podiam deixar por menos. Os cristãos também prestam culto ao Deus fiel, verdadeiro, o Deus onipresente, onipotente e onisciente. A palavra culto aparece 5 vezes no Novo Testamento e aparece no Velho Testamento muitas vezes. A palavra culto não está escrita de forma literal no Velho Testamento, mas aparece vários cultos no Velho Testamento. E eu queria destacar aqui, em primeiro lugar, os 3 elementos de um culto. O primeiro elemento de um culto são os elementos físicos. Nós usamos no culto um microfone, que é um elemento físico, nós usamos uma bateria, nós usamos som, nós usamos câmeras, cadeiras, nós usamos iluminação. São os elementos físicos que adornam a casa de Deus, que são utilizados para que o nome de Jesus seja glorificado. Ficou muito bom depois que inventaram o som. Eu ainda sou de uma época que preguei muito sem som, e eu não tenho um pingo de saudade do tempo que tinha culto sem som. Alguns irmãos às vezes dizem: como eu achava bom. Quando não tinha som eu não achava, não. Eu acho bom é com som, que fica mais fácil de levar a palavra de Deus. Eu tenho saudade de alguns crentes do tempo que não tinha som, porque não tinha som, mas eles tinham a graça, eles tinham um fervor. Disso eu sinto saudade, porque essas coisas são extraordinárias. Então, o primeiro elemento do culto são os utensílios, a mobília e tudo aquilo que nós usamos. O segundo elemento do culto, ele é espiritual. Quais são os elementos espirituais do culto? A palavra, o louvor, a adoração que você presta a Deus, até a sua oferta, ela é também espiritual. Além de ser física, ela é espiritual. A graça de Deus que desce sobre nós, o falar em língua, manifestação de dons espirituais, são os elementos espirituais do culto que se manifestam entre nós. E o terceiro elemento do culto nós chamamos de elementos humanos, porque somos nós, pessoas que Deus nos deu vida e oportunidade de estarmos aqui nesta noite para celebrarmos o nosso culto a Deus. Como disse Paulo, o culto é racional, ou seja, o culto é celebrado com o nosso intelecto, com inteligência, e quem tem a inteligência para cultuar a Deus, sabe que o culto é lugar de prestar a sua maior reverência e adoração a Deus. No capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1, Salomão disse: guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque a casa de Deus é lugar de reverência. Jesus disse uma certa vez: está escrito que a minha casa é casa de oração. O culto é feito por nós de maneira santa, racional
e agradável a Deus. Quando Paulo escreve esta carta aos Romanos, era o ano 57. Paulo está numa cidade da Grécia, chamada Corinto. Ele está hospedado na casa de um obreiro daquela época, chamado de Gaio. Gaio recebe Paulo, recepciona o missionário Paulo. E um dia Paulo resolve escrever uma carta para os romanos. Paulo chama o seu escriba particular, chamado de Tércio. E ele escreve esta carta aos romanos. A carta aos romanos é tão impactante que foi lendo esta carta que Martinho Lutero realizou a reforma protestante, porque foi lendo a carta aos Romanos que Martinho Lutero descobriu que o justo vive pela fé e não de rituais religiosos e nem de sacrifício que não tem respaldo nas escrituras. O Lutero amava tanto a carta aos Romanos que ele disse: se não houvesse outro livro da Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos era suficiente para salvar qualquer pecador. Foi na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que Paulo escreveu dizendo: agora não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando Paulo está escrevendo esta carta aos Romanos, ele começou a pensar no culto. E quando ele pensou no culto, e se tem uma coisa que Paulo gostava, era de estar presente nos cultos. E quando Paulo pensa no culto, ele diz para Tércio: Tércio, escreve aí. E ficou registrado no capítulo 12, versículo 1. Só lembrando aos irmãos que essa questão de divisão de capítulo começou no ano 1227. Foi a primeira vez que um homem que fazia parte do clero romano lá da Alemanha capitulou a Bíblia, principalmente o Velho Testamento. E depois, no ano de 1560, foi lançada a Bíblia de Genebra, já com os capítulos do Novo e do Velho Testamento. Só a título de informação, a Bíblia tem 1189 capítulos, que estão divididos em 31.173 versículos, que formam essa biblioteca que está nas nossas mãos. Hoje tem Bíblia com rodapé de estudo, que facilita o seu aprendizado, e a Bíblia é a palavra de Deus que nos alimenta. A Bíblia é a água da vida que sacia a sede da nossa alma, porque a Bíblia revela o Cristo bendito que cuida da igreja e que está preparando um povo para morar no céu. E quando Paulo manda Tércio escrever aquilo que se tornou o capítulo 12, verso 1, Paulo faz uma reflexão sobre o culto e ele diz: Tércio, escreve aí que eu estou rogando aos romanos. A palavra rogar vai além de pedir. A palavra rogar significa suplicar com constância e veemência. Paulo estava dizendo assim aos romanos: por favor, eu estou apelando para vocês. O que é que Paulo estava pedindo para eles? Paulo estava dizendo assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo. Por isso que eu disse que nós somos elementos do culto. Ele disse: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é sacrifício morto, porque quem está vivo louva a Deus. Davi disse: os mortos não te louvam, mas os vivos te louvam. E eu estou pregando para gente que está viva e veio para cultuar ao Deus do céu. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu acho interessante que tem crente que ele chega para um culto como esse e ele se senta, ele não levanta a mão dele, ele não bate palma, mas o espírito dele está dizendo para Deus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu estou aqui te adorando. Jesus, eu não estou hoje com vontade de bater palma, mas a minha alma está celebrando a ti. Já tem outros que gostam de ficar de pé, de levantar as mãos. Já tem outros que gostam até de rodar, de marchar dentro da igreja. Eu não sei qual é o tipo de comportamento que você gosta de demonstrar, mas uma coisa é certa: se você está adorando aquele que vive e reina para sempre, ele vai receber sua adoração.
Agora, se você não gosta de levantar a sua mão no culto, não critique quem levanta, porque Abraão disse ao Deus do céu: eu levanto as minhas mãos em adoração. Davi disse: eu levantarei as minhas mãos no santuário e adorarei ao Senhor. Se não gosta, não condene quem gosta, porque cada um tem um jeito de cultuar a Deus. Tinha um pastor pregando, escute isso aqui, escute por favor. Tinha um pastor pregando. E o pastor ficou incomodado com uma pessoa que tinha um saquinho cheio de papel. E pegava o saquinho de papel e jogava para cima. E fez diversas vezes. E aquele pastor que parecia o dono do culto. Porque culto não é feito para homem. Culto é feito para Deus. Culto é feito para Deus, é dele o louvor. Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que está sendo feito aqui é para ele. Quem veio para adorar ele? Deixa eu ver, deixa a menina da câmera ali mostrar. Levante a mão, só quem veio adorar. Eita Jesus, tem quem veio adorar. Levante essa mão para o céu. Pastor Luciano da Mata, e aquele homem, quando o pastor pregava aquela palavra, ele pegava o saquinho, uns papelzinhos do saco e jogava para cima. E aquele pastor disse: isso é uma bagunça. Eu não estou gostando disso. E ficou invocado. Aí alguém chegou para o pastor e disse: não se perturbe com aquele irmão que está jogando aqueles papel. Sabe por que ele está jogando aqueles papéis para cima? Todos esses papéis que ele está jogando, está escrito o nome glória a Deus e aleluia. Sabe por que ele está jogando? Porque ele é mudo, ele não pode falar. Mas ele queria dar glória a Deus igual a quem consegue verbalizar. E ele se sente alegre quando ele pega os papéis escrito glória a Deus e aleluia e joga para cima. Isso é uma lição para quem pode falar. Isso é uma lição para quem pode abrir a boca e dar glória a Deus. Eu não sou pregador que fico mandando você dar glória a Deus e aleluia, porque eu sei que mensagem eu estou pregando e eu sei de quem é a palavra. Mas é feio você vir para um culto pentecostal e não dar glória a Deus. O pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, chamado Jeremias Pereira, um grande homem de Deus. O vídeo dele está no meu Instagram com quase 400 mil visualizações. Ele disse que um dia sentiu vontade de ir num culto que não era a igreja dele e chamou alguns amigos. E os amigos foram com ele. E ele disse que quando chegou no culto, você sabe que cada um tem um jeito. A menina mandou as pessoas ficar de pé para cantar. Tem outro que gosta que o povo bata palma. Cada um tem um estilo de cultuar. E o Jeremias disse que chegou no culto e deram contato para o irmão. O irmão disse: fique de pé para a gente cantar. E disse: mas primeiro diga para o irmão do lado: você é lindo para Cristo. Ele disse: eu tenho aversão a isso. E o irmão cantava e dizia: diga para o irmão do lado que Jesus achei ele lindo. Daqui a pouco o irmão terminou de cantar. Aí veio o cara falar sobre oferta e disse: ladrão que não está dando dízimo. Você hoje vai dar tudo para Deus aqui. E ele disse: não sou ladrão e não dou. Daqui a pouco veio um pregador simples, leu o Salmo 23 e passou meia hora dizendo: irmãos, essa mensagem é profunda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu olhava para a igreja e dizia: meu Deus, que mensagem forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Passou meia hora dizendo que o Senhor é o pastor dele e nada faltará. O pastor Jeremias disse que estava querendo que o culto acabasse, porque para ele não era costume de ter aquele tipo de culto. Inclusive, Deus tem me dado a oportunidade de pregar em vários tipos de igreja. Tem igreja que a gente dança com o povo. Eu entro no clima. Esse dia, o irmão mandou uns vídeos para mim, filmou. Pastor, você estava dançando, estava igual a Miriam.
Porque o culto é feito para Deus. Se dançar, eu danço. Se bater palma, eu bato. Se levanta. Eu não quero nem saber que tipo de culto é. Porque se for para Cristo, eu vou entrar no clima do culto. O culto terminou. Jeremias saiu lá para fora para encontrar os amigos, que eles não tinham sentado tudo junto, que não tinha espaço. E quando saiu lá fora, ele olhou para os amigos e disse: que culto. E aí o cara abraçou ele e disse: Jeremias, eu estava tão desanimado, mas quando aquele irmão mandou as pessoas olhar para o irmão do lado dizer que era lindo, eu me senti tão lindo para Jesus. Eu me senti que Jesus me amava e que eu sou lindo. Ele olhou assim e disse: Jeremias, Deus falou comigo hoje porque eu estou roubando a Deus, não estou dando dízimo, e Deus me achou e me chamou de ladrão. O outro disse: Jeremias, e eu, que quando o irmão pediu a oferta, eu nunca ajudei na igreja que eu congrego, eu senti Deus me achar, e tudo que eu tinha no bolso, doei de oferta. Aí ele disse que o outro abraçou ele e disse: Jeremias, obrigado por ter me trazido nesse culto, porque o irmão pregou que o Senhor é o meu pastor. Eu senti que Jesus é o meu pastor. Muito obrigado por ter me trazido no culto. Jeremias disse: aí quem começou a chorar foi eu, porque a água da vida chamada Jesus foi derramada sobre meus amigos, e essa água não me molhou, porque eu queria que o culto fosse do jeito que eu queria, e culto não é do jeito de homem, culto é feito para Deus. O culto é feito para Ele. Eu quero lhe convidar para fazer seu culto a Deus nesta noite. Se quiser levantar a mão, levante. Se quiser ficar de pé, fique. Mas faça a canda prenda. Eu vim aqui hoje para fazer culto para Ele. Quem veio? Quem veio? Quem veio? Levante essa mão e dê o seu melhor glória. Salmo 29, verso 9. Sabe o que é que está escrito? Na casa de Deus, todos dizem glória. Todos dizem glória, porque a glória é para Ele. Eu estou sentindo Jesus no culto desde a hora que começou. Porque é dele, o culto é para Ele. É Ele quem vai curar, é Ele quem vai batizar com o Espírito Santo. Se você abrir a boca para glorificar, vai descer azeite do céu. Deixa eu recapitular. Deixa eu recapitular para a menina da mídia filmar. Escute. Primeiro, os elementos do culto, os utensílios. Segundo elemento do culto, a graça, a presença, a palavra, a unção. E o terceiro elemento do culto é você. Pode ter som bom, pode ter climatização, pode ter as cadeiras mais macias do que essas aqui que você está sentado, pode ter todo tipo de mobília, mas se você não tiver aqui dentro, não pode ter culto para Deus. Porque não tem culto a Deus sem gente. Não tem culto a Deus com as cadeiras. Não tem culto a Deus só com som. Tem que ter você aqui na casa. É por isso que Jesus se alegra quando você entra os pés por essas portas. Eu gosto de um corinho antigo que diz assim, ó: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Bora! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, bora! No meio da igreja ele passeava. Vamos lá! Se não tiver gente, não tem culto na terra. Tem culto no céu, porque no céu tem anjo. Mas na terra quem faz culto a Deus é crente. É crente quem faz culto a Deus. Aí Paulo disse: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos. Quem está vivo aqui? Quem está santo? Quando é que o culto é santo? Quando você está reverenciando a Deus com a sua vida. O ambiente se torna santo.
O ambiente se torna sagrado por causa da presença de Deus que está em você, que está cultuando a Ele. E tem crente inteligente, reverenda Fátima, que sai de casa já dizendo: vou fazer um culto com excelência. Hoje eu estou arrebentado porque o dia foi difícil, estou cansado, enfrentei todo tipo de luta, mas não vou levar nada disso para o culto. No culto eu vou levar glória a Deus, vou levar aleluia, vou levar as mãos para levantar para Deus, eu vou celebrar a Deus no culto. Jesus está na cruz. Tem um ladrão do lado. Dizem que o nome dele é Jetras. Jetras começou a fazer um culto para Jesus. Sabe qual foi o culto dele? Ele olhou para Jesus assim e disse: se tu és o Cristo, desça dessa cruz, se salve e salva a gente. Jesus nem olhou para aquele culto, porque o culto não era racional, não era vivo, e não era santo, e não era agradável. Vou repetir: culto que não é vivo, que não é santo e não é agradável, Jesus repudia. O profeta Amós disse para Israel: eu estou cansado. Deus usou a boca do profeta e disse: estou cansado dos cânticos, dos barulhos, do som estrépito que vocês cantam, mas eu não recebo o vosso culto, porque vocês cultuam a mim, mas perseguem os seus irmãos. Vocês cultuam a mim, mas praticam iniquidade diante da minha presença. Eu não recebo o culto de vocês. Aí tem um outro ladrão que chamam ele de Dimas. É o povo que criou esse nome para eles. Ele olhou para um amigo e disse assim: ô meu companheiro, nós vamos sermos condenados porque os nossos crimes nos trouxeram para cá. Mas esse aí é inocente. Aí ele começou a fazer o culto dele. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se lembre de mim quando tu entrares no teu reino. Só para você entender por que é que ele chamou Jesus de Senhor. Jesus está crucificado, está quase entrando no processo de se entregar à morte. Uma coroa de espinho na cabeça. Jesus estava sem dormir desde a sexta-feira, da quinta-feira à noite. Jesus tinha sido açoitado, esbofeteado, cuspido, rejeitado. Fizeram o que quiseram com Jesus. Mas aquele ladrão chamou Jesus de Senhor. E a palavra Senhor só era dirigida a duas classes de pessoas na época: reis e imperadores. Quando ele disse Senhor, ele estava dizendo: o Senhor é rei, tu tens um reino, o Senhor não é uma pessoa qualquer. Quando ele disse: Senhor, se lembre de mim quando tu entras no teu reino, Jesus disse: hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. Quando o culto chega em cheiro suave a Deus, quando o culto é santo e quando é agradável. Sabe quando o culto é agradável? Quando a gente se rende diante de Deus. Quando a gente chega num culto como esse de Jesus: eu sou um miserável pecador. Jesus, eu não era nem digno de estar aqui. Porque tem gente que vem para o culto e vem com um espírito de orgulho. Uma soberba tão grande. Jesus contou uma parábola de 2 homens que entraram no templo para orar. E um começou a orar e disse: ó Pai, eu dou o dízimo de tudo. Ó Deus, eu oro todos os dias. E entrou outro homem com ele, pecador, que botou a cara no pão e disse: eu não sou nem digno de olhar para o céu. E aquele fariseu continuou orando, dizendo: eu não sou como certas pessoas. E olhando para aquela pessoa: tem gente assim do mesmo jeito, que faz a oração de santidade. Ó Deus, na realidade periofática, inventa até umas palavras. Eu conheço uma pessoa que ele diz: pastor, eu decorava umas 3 palavras bonitas para falar quando eu estava pregando, para o povo pensar que eu tinha alguma formação. Isso é só balela, porque Deus conhece o que sai do íntimo, do coração do ser humano. E enquanto aquele pecador está ouvindo o seu companheiro orar e dizendo: é mesmo, Deus, eu sou tudo isso que ele está dizendo, sou um miserável homem. Aí Jesus disse: sabe quem é que voltou justificado? Foi aquele que se humilha. Porque quem se humilha será
exaltado. E quem se exalta será humilhado. Tem gente que muitas vezes passa por humilhação, porque está sobre o coração o espírito de exaltação, de soberba. Nunca consegue se quebrantar diante de Deus. E isso torna o culto dele desagradável ao Senhor. E culto tem que ser santo, tem que ser agradável e tem que ser com reverência àquele que está sentado no trono. Jesus uma certa vez foi convidado, eu já vou encerrar, por um homem chamado Simão. Simão sentiu o desejo de convidar Jesus para uma janta. Jesus foi, entrou na casa, sentou na mesa, ficou esperando a janta sair. E o povo conversando. E de repente, uma das mulheres mais trabalhosas da cidade, chamada de mulher pecadora. Essa mulher passa em frente à casa de Simão e pergunta o que é que tem. Ela já passou lá, pastora, para ver se tem algum homem bonito. Algum homem casado. Porque ela era uma mulher prostituta, uma mulher perversa. As mulheres casadas tinham até medo. Quando a mulher casada ia passando de mão dela ao marido, dizia, vire para lá. Se fosse ciumenta, fazia isso, olha para o outro lado, que lá vem a perigosa. Você sabe que tem isso. Se fosse hoje, era chamada de tomadora de marido alheio. E ela para em frente à casa de Simão e disse, o que é que está acontecendo aí? Disse, tem um culto. Um culto? É com o Nazareno? Aquele que disseram que ele cura, é com ele. Faz tempo que eu estou esperando para ver esse homem. Mas antes eu vou lá em casa. Ela foi na casa dela, pegou um vaso de alabastro, um perfume, um unguento caríssimo que ela tinha guardado, comprado, para levar um dia para perfumar Jesus. Ela está cheia de problema, está no pecado, mas o coração dela está doido por Jesus. Tem gente que está lá fora, nós estamos num culto de missão e eu preciso dizer isso para você. Tem gente da sua família que está na cocaína, que está na maconha, que está na cachaça, que está na prostituição, mas por causa da sua oração, aquela pessoa tem pensado em Deus e vai chegar a hora que Deus vai salvar, que Deus vai trazer, que Deus vai libertar, porque Deus tem compromisso com crente de oração. A mulher chega com um vaso bonito, cheio de alabastro, um perfume caríssimo. Vocês estão pensando que deixaram ela entrar com facilidade, mas quem quer adorar, dá um jeito. A mulher conseguiu entrar no culto e quando ela chegou perto de Jesus, derramou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, sentou aos pés de Jesus e começou a fazer o culto dela a Deus. Sabe qual era o culto da mulher? O culto dela era chorar. As lágrimas banhavam os pés, molhavam os pés de Jesus e ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. O culto da pecadora incomodou a casa de Simão. Eu vou repetir, vou profetizar nesta tribuna. Culto feito de forma santa, racional e temente a Deus vai incomodar, mas Deus vai pelejar por você. Simão disse assim, se esse Jesus fosse um profeta, sabia quem está tocando nele? É uma mulher pecadora. Judas disse, ela fez um desperdício, era para ter vendido esse unguento e ter dado dinheiro aos pobres. Detonaram a mulher. Aí Jesus chamou Simão e disse, Simão, vem cá. Chamou o anfitrião, o dono da casa. E o texto diz que Jesus disse assim, Simão, eu tenho uma palavra para lhe dizer. Simão se ajeitou todo e disse, dize-a, Senhor. Simão calculou que Jesus ia agradecer pelo jantar. Tem gente que pensa que compra Jesus. Tem gente que pensa que compra Jesus. Ninguém compra Jesus com nada dessa terra. Até porque a Bíblia diz que a nossa justiça são trapos de imundícia. Agora tem uma coisa que conquista Jesus. Coração quebrantado e contrito jamais rejeitará o Senhor. Simão disse, Jesus disse, eu entrei aqui porque você me convidou. Eu não pedi para vir jantar na sua casa. Você não me saudou com ósculo, que era um costume. Era um costume do anfitrião. Saudar quem convidava com ósculo, beijava de um lado e outro. Algumas vezes era normal na cultura judaica. Jesus disse, você não fez isso. Segundo, você não lavou meus pés, que eu cheguei com os pés empoeirados. Era uma normativa do judaísmo, o anfitrião lavar os pés do convidado. Você não fez isso. Essa mulher derramou esse unguento sobre mim, se sentou aos meus pés
está banhando os meus pés com suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Aí Jesus disse assim: aonde quer que o evangelho for pregado. Eu vou transliterar. Jesus disse assim: quando for no 4º ano do congresso do Comasa, na primeira noite, diga no altar do Comasa que esta mulher celebrou um ato de adoração. Ela me adorou de forma esplêndida, ela me adorou de forma extraordinária. Ela soube fazer o culto dela santo, racional e agradável a Deus.